Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dica, sou fundador da Feutech e hoje eu estou aqui para falar desse carro que é o maior desafio que eu já tive na minha vida. É o carro que mais foda foi, literalmente a palavra, e que me deu as maiores alegrias também, por outro lado. Porque quanto maior o desafio, mais forte é a emoção. Então, agora é o seguinte, vocês viram aí nas semanas passadas que a gente montou um motor novo, a gente foi pro dinamômetro, conseguiu fazer ele passar de marcha pro dinamômetro, bateu o recorde de potência depois do mundial, e o que faltava, que era a parte que eu mais esperava, era vir pra pista e acelerar esse carro na pista. Então é o seguinte, agora nesse episódio vocês vão ver todos os detalhes desse recorde mundial, que é muito importante, que é uma coisa assim que eu batalhei muito, a gente batalhou muito para conseguir chegar, e hoje vocês vão acompanhar todos os detalhes como é que foi chegar nesse resultado. Então agora aí, ó, prepara o café da manhã, bota na TV, se for de noite aí uma cervejinha, um churrasco, e não esqueça de deixar os comentários aqui o que vocês estão achando, o que vocês querem saber. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, confiram se está inscrito no canal mesmo para ter certeza. Vamos bater os próximos recordes também. Então, muito obrigado a todos, sigam aí no episódio. Bom, estamos começando a jornada aqui do recorde, busca do recorde mundial na pista com o C8, né? Vocês viram na outra semana o recorde de potência, os 1.350 cavalos na roda, não foi fácil, né? Veio precedido aí de muitos dias no dinamômetro, um motor novo e várias questões. E agora a gente está indo para a pista, ó, quarta-feira ou terça-feira, 3h56 da manhã, pegando aqui o Tesla. Vamos viajar até o estado da Virgínia, ó. Vou sair aqui, ó, da minha casa, perto de Atlanta, ó. Viaja, passa por Charlotte e vai até Richmond. Está saindo aqui com 100% de bateria, ó, do Tesla, e ele está dizendo que vai fazer aqui, ó, uma parada nessa cidade aqui, na Carolina do Sul. Vai chegar com 64%, vão carregar 15 minutos. Depois aqui 30 minutos e vai chegar lá na pista com 13% de bateria. Então vamos ver como é que vai ser essa viagem, para chegar meio-dia e 10 lá. Daqui a pouco a gente volta aqui e bate um papo durante a viagem. Temos aí, ó, presença do... Quem conhece esse cara aqui, Eduardo Arcondo. Tudo bem? Direto do Paraguai, amigão, parceiro aí de muitos anos, vai se meter mais uma furada aí. Estamos sempre para ajudar. Vamos lá. Vamos pegar o Jimmy agora. Ó, já andamos aqui, ó, 5h30, 5h35 da noite ainda aqui, ó. Pegamos o Jim. Say hi. O Jim tem o Corvette dele barulhento, aquela. Eu falei pra ele na piscina do condomínio lá estacionar, em vez de parar na entrada da minha casa, acordar todo mundo às 3 da manhã. Aí peguei ele ali, só que tava tão escuro que eu nem filmei. Talk about you, don't worry. Yeah. E agora a gente parou, a gente andou 100 milhas aqui, que é 160 km. A bateria chegou até 58% e agora a gente parou para carregar. E esse aqui é o Supercharger, ó. Então aqui, ó, a gente tá na beira da estrada, ó. Tem vários Superchargers aqui, ó, e é um posto de gasolina, ó. Então, na verdade, os Superchargers, eles são bem na entradinha, assim. E o que o Tesla faz? Ele calcula as paradas, assim, para ser o mais eficiente possível, assim, para chegar, parar o mínimo possível e carregar. Então, em vez de fazer uma parada, porque o trecho inteiro tem 500 milhas, tá? Que é 800 km. Como a autonomia dele é 350 milhas, teoricamente eu poderia fazer uma parada só no meio e deu. Só que o que ele faz? Ele faz 2 paradas para carregar porque é mais eficiente. Até uma coisa, eu já comentei no outro vídeo, carregar a bateria, os últimos, quanto mais cheia ela tá, mais difícil é enfiar a carga para dentro. É que nem uma garrafa de nitro, ou um botijão de gás, ou qualquer coisa que é comprimido dentro, tipo gás comprimido. Quando chega no final, a pressão dentro do gás comprimido, tu tem que ter muito mais pressão de fora para carregar. Então essa estratégia de carregar a bateria com menos vezes e não ir tão alto é mais eficiente. Então aqui agora tá carregando, ó. E ó, aqui são tipo uma subestação, porque para ter uma ideia, deixa eu ver aqui, ó, é uma subestação, tá vendo, ó? Esse carregador aqui é 500 volts DC, 350 amperes, tem as temperaturas de operação e tudo, mas é um carregador bem forte. Tem quantos aqui tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carregadores, ó. Então é bem poderoso o negócio. E quando eu tava vindo pra cá, já uns 20 minutos antes de chegar aqui, ele já
ele já disse que estava pré-aquecendo a bateria, ó. Então, por exemplo, aqui agora ele está carregando a 110 kW, ó. Esse carregador aqui é de 250, mas não sei porque que não está chegando em 250. E a bateria aqui, ele está dizendo, ó, falta 13 minutos para continuar a viagem. Está em 66%, ó. E aqui ele está dando, ó, aqui ele está dizendo quanto é que está gastando, ó. Porque esse aqui é pago, né? Vai direto no cartão de crédito depois, ó. Mas aqui ele tá dando centavos aqui, ó. Ele tá carregando. Bom, agora vamos aproveitar, tem mais 13 minutinhos aí, dar uma mijada aí, uma descansada, não sei se vão tomar um cafezinho ainda, e depois a gente continua a viagem. Ó, agora aqui já tá dizendo falta 1 minuto pra acabar, ó. Ué, agora ele já pode continuar a viagem, mas se quiser chegar em 100% vai levar mais 20 minutos, ó. E agora ele, ó, tá vendo que ele tá carregando só 62 kW, ó. Esse carregador aqui supostamente é 250 kW, só que só quando a bateria tá zerada praticamente, ele já tá em 85%, ó. E custou $7 para carregar aqui essas 100 milhas, tá? Então dá para fazer um cálculozinho de custo de combustível. Carregar no Supercharger é mais caro que carregar em casa. Em casa seria, acho que é metade disso, ou 1/3 disso. Então, vamos lá. Agora podemos continuar, aperta o botão, ó. Ele fica branco, tá? Pronto. Vamos? Let's go! Vamos lá, seguindo viagem. Ó, agora ele tá dando continuação do caminho aqui, ó. Now turn right onto Herring Road. Vou chegar com 10% em North Carolina ali, ó. Tá vendo, ó? Aí ali tem que carregar 30 minutos, mas ali carregar 30 minutos vai chegar só em 40, 50% e aí chega já na pista. Entendeu? Então a gente pode dar uma carga maior, entendeu? Tá. Uma coisa que eu quero ver é o seguinte, ele tá dizendo que vai chegar com 10%, ó. Se a gente andar rápido, se andar um pouco acima da velocidade que ele estima, ele vai gastar mais. Ali, por exemplo, tem só 9. Então, por exemplo, ó, agora já baixou pra 9, ó. Vamos ver se a gente vai chegar. Não, bom é o seguinte, até lá tem carregadores, tem Charlotte, tem outros carregadores, se ele vê que ficou difícil a situação, ele vai mandar para outro lugar. Ó, chegamos em outro Supercharger aqui, ó, e aqui a gente chegou com 7%, já tá 8% de bateria, ó. Agora ele vai começar carregando, ó. Tem 30 minutos aqui de carga, vamos ver como é que vai ser. 8h53, ó, então agora... Na verdade o cara tem que parar pra ir no banheiro igual, né? Porque não dá uma viagem de 8 horas tocar direto, só se o cara não tomar água não fizer nada. Então vamos dar um posto de gasolina ali, vamos dar uma descansadinha, daqui a 30 minutos a gente continua aí. Ó, deu tempo aqui, meia hora de comer uma coisa, voltar, café da manhã. Já tá com 88% de bateria, ó. Só que custou 25, 26 dólares até agora, ó, praticamente. E já tá pronto pra ir pra próxima. Na verdade, para seguir viagem já fazia tempo até que nem precisava ter carregado tanto. O último trecho, e estamos chegando na pista. Falta pouco. Chegando na pista, aí ó, foi boa viagem. Muito bom. Bem tranquilo, né? E ó, aqui ó, meio de 1, prevista era meio de 10, ganhamos por 9 minutos. E 21% de baterias, que a gente ainda ficou mais tempo carregando. Agora vamos, aqui dá pra ver bem a pista, ó. Onde é que é? Aqui que a gente vai parar, ó, e aqui a pista de arrancada, ó. Show de bola. Virginia Motorsports Park. E aqui, essa foi a primeira pista que eu vim com o C8 andar. Foi a primeira vez que eu virei nos 9 segundos da minha vida. Foi uma pista que tenho boas lembranças aqui. Foi muito legal. Agora voltando aqui, quem sabe vai ser a pista dos 8 segundos. Now your destination is on the right.
Bandeira do Brasil ali, ó. Olha aí, ó. Ah, tão bonito. Ó, o Mark Mickey é o cara que faz as transmissões. Chegando aqui, ó, agora nós estamos bonitos de pitch aí, ó. Pro mode. Já deu um burnoutzinho aí, ô Rodrigo? Como é que foi? É, só fizemos fumaça só por enquanto, Tá bom, mas por tá. enquanto não, nada demais. Faz parte. Daí aí que vocês estão arrumando aí as forças do... Aqui é do trailer. Quantas vezes estragou? 3. 3 vezes. Que missão, hein? Isso. E o Corvette tá aqui, ó. Olha aqui, ó. O Luiz tá ali, ó. Caminhonete do Luiz, o trailer dele. Olha aí, ó. As rodas novas. Prontinho. E aí? Correria louca. Tá pronto? Pera aí, deixa eu ver só Não. com Não, o vai lá, bonde vai ali lá. e já volto. Ah, já virei 379,99. Ah, virou? Andou? Ah, show. E aí o Corvetão. Vamos agora dar uma organizada, tá limpinho, tudo. Vou pegar agora aqui, baixar o computador, tem que preparar umas coisas e tentar o motor e tentar dar uma largada. Vamos ver. E aí, tudo pronto? Tudo. Aí, Sim. chegamos aqui, ó, tá um calor do caramba. Quente, mas a pista tá... Ninguém sabe mais dele. Tá ruim pros promotores, pros radial, mas vamos ver se esse carro de pouca potência aqui faz alguma coisa. Vamos lá, vamos ligar o carro. Vamos ver como é que tá a parte da frio. Olha aí o time, promode o negócio. Libras, vamos ver. E tem ar aí. Good? Olha aí, ó, precisamente. Desligar o ar que eles pediram para não deixar o ar ligado porque fica pingando água na pista. Tem que lembrar disso. Chegando na pista para dar uma andada. Vamos ver se eles vão me deixar andar. Passou segunda, na hora de passar a terceira, continuou. Mas eu já meio que sabia, eu queria testar exatamente como saiu do dinamômetro. Agora eu quero, vamos ver o data, vamos ver as informações para ver o que a gente faz isso aí. Bom, dei uma andada ali, vocês viram, não engatou a terceira, tô olhando agora as pressões da embreagem,
finalmente tenho dados para me basear. Antes era realmente um chutômetro, agora dá para enxergar bem direitinho o que aconteceu com cada embreagem, como é que manipular as pressões. Então agora eu já no Dynamondo, quando eu tinha feito as trocas de marchas, eu não tinha... depois que eu fiz as trocas de marchas, consegui fazer um estudo mais profundo do que precisava fazer durante o final de semana. Fiquei literalmente sábado até as 2 da manhã na prancheta, simulando circuitos e formas diferentes de atuar na pressão da embreagem, e consegui achar uma fórmula ali melhor, só que eu não quis usar ela de primeira, porque teoricamente no Dynamondo tinha passado de outra maneira. Então agora eu confirmei a teoria que acredito que vai funcionar melhor a outra maneira. Eu vou mudar agora, estava calculando ali. E agora o Corvette, eu fiquei essa noite no hotel lá trabalhando, pensando e montando um esquema. E aí eu fiquei no Corvette calculando como é que eu poderia manipular a embreagem de noite, e acabei achando uma fórmula aí que eu acho que vai funcionar. Então até ontem nem gravei, mas eu dei uma volta aqui nos pits assim para ver se ele funcionava. E agora eu vou confirmar se essa teoria funciona, pra gente poder, assim que abrir a pista daqui umas 3 horas aqui, pra gente poder dar uma passada na pista aí. Ainda vou andar com pouca pressão, né? Não vai ser a passada do recorde ainda, mas vamos ver como é que vai ser. Talvez seja o meu recorde, mas eu botei mais ou menos a pressão dos 9,4, que se tudo der certo vai virar um 9,3, eventualmente um 9,2. Vamos ver como é que vai ser. Vamos dar a partida agora. Ver se tá tudo certo. Olha que legal aqui, eu vou botar o drive, vamos ver. Bom, deixa ele esquentar. Vou botar ré. Normal, ó, sem dar coice, sem nada, ó. E botar o drive, um coicezinho, se dá pra... Isso eu tô conseguindo ajustar. Agora, ó. Deixa eu botar pra... Ó. Tá correndo sozinho, é isso que eu queria fazer, ó. Olha que suave, ó. Essa manobrada aqui, que era um desafio com a embreagem com mais discos, ela tava pegando muito cedo, e aí ela simplesmente fazia um coice assim. Agora dirigindo que nem original o negócio. Essa partezinha que eu quero, agora que eu tô trabalhando na suavização da troca, eu quero ver se eu consigo deixar essa suavização boa também. Olha, tá no modo manual agora, vamos só ver aqui assim. Que aqui dá pra ficar andando nos boxes aqui na pista lateral, bem tranquilo. Bonito, vamos ver se agora. Eu vou aproveitar esse tempo que eu tô parado agora aqui e dar uma mexida na transmissão aqui. Vamos ver. Show. Bom, vamos dar a primeira passada agora hoje do dia, quarta-feira. Será que vai funcionar o negócio? A gente mudou bastante coisa, então ó. Vamos lá? Vamos lá? Agora vai. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Mas ainda tá pressãozinha ainda.
Não sei. Não sabe ainda? Não sei, mas virou um 9 baixo. 9. Não, um 9. Não, deve ter virado um 9,5. Passou todas as marchas de... Todas as marchas. Tá com pouca pressão. Saiu meio estranho ali, mas cara. Que ia fuder. Ó, o Luiz aí, ó. Também deu uma passada boa agora. Que ia fuder. Passou as marchas. Funcionou o negócio. Que ia fuder. Agora eu quero baixar o log, olhar a pressão. Nem sei que tempo virou, não importa muito. Só importa que passou as marchas, pra falar a verdade. Vamos ver. Quanto virou? Quanto virou? 10-0. Tá bom, é isso aí, passou as marchas. Passou todas as marchas. Show. E passou certo, né? Passou, agora vamos olhar o log. Show de bola. Analisei 10-0. os logs agora aqui, ó. Aqui, que coisa linda, assim, ó. Funcionou exatamente como eu queria da transmissão. Engatou as marchas exatamente, o carro virou 10-0 nessa aí, né? Que é ruim, né, obviamente. Mas o objetivo era passar as marchas e sair. Eu tinha botado uma pressão de 16 PSI, igual a que eu tinha virado um 9.4 uma vez, mas ele saiu muito pior. Ele saiu 3 décimos pior nos 60 PS. Eu não fiz o burnout, então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o burnout, que nem o Luiz sempre me enche o saco. Vou fazer o burnout na próxima, subir ali uns 4, 5 PSI de pressão, um pouquinho, uns 2 PSI ali, 0,1 bar ali de baixa e uns 0,3, 0,4 de alta, assim, vai dar 1,4 kg, uma coisa assim. Que aí já é pra ter ali uns 1000 HP, vamos dizer assim. Então vamos ver agora como é que ele se comporta, né, nessas trocas aí, mas tá promissor aí, as pressões de embreagem se comportaram como eu esperava e tá bonito, vamos ver. Vamos lá agora. Agora o bicho vai pegar. Funcionou. Aqui ó, tá dizendo 9,43, foi um 6,2. 9,43, acho. Se confirmar é o meu melhor tempo já. E ó, funcionando aqui, ó. Aqui, ó. Deu burnout, fez a largada. Direitinho 6,24, 6,2 a 124 milímetros, 119 milímetros por hora. Show! Essa largada aqui a gente tava conversando com o Luiz, a gente nem olhou o log, né, pra ver, mas o carro virou uns 66, 60 pés, mesma coisa que antes. Que não faz sentido, e aí quando eu tava alinhando, eu perguntei pro Luiz, ó, a segunda, como é que é, a primeiro alinhamento ele apaga, né? E aí tu já achou ali embaixo e viu... Ele tem um borrachão, né, tipo um defletor aerodinâmico, né, original, bem aqui, ó, que por algum motivo, eu não sei o que houve, mas parece que ele tá mais baixo que normal. Tá mais baixo, né? E daí como ele tá mais baixo, isso aqui tá pegando no bin, tá? Só que é o seguinte, na pista de arrancada tem 3, né? A última que eles chamam, que é o breaker, né? Que é justamente quando tem alguma coisa arrastando, né? E na verdade o pessoal tá preocupado ali. Sim. Se tu tiver um troço lá, o teu cita-peça fica menor, certo? Tu é o inverso, tu tá começando aqui. E daí ele toca. Aí eu tô olhando o carro pra trás. Tu tá olhando ele pra trás, só que é o seguinte, assim que o carro mexe, não tem rollout nenhum, já tá marcando o tempo. Então o teu 60 pés sobe. Sim. Porque normalmente tu vai ter o quê? A tua luz aqui, tá? E a luz aqui, certo? Quando tu tira o dedo,
ele tem que andar tudo isso pra começar a marcar o tempo, né? Tu tá perdendo isso. Quando ele tá aqui, assim que esse cara sai, não, acabou, começa a marcar. Sim. Aí tu perde aí um décimo e pouco. Então. O tempo de pista, ó, marcou um 66, que a gente sempre virava 1,46, 1,38, chegou a virar uma vez. E aí esse 6,24 aqui seria um... 6,160. 6,160, já virou 6,02 esse carro. 6,160, tranquilamente. Com essa milha por hora também faz sentido. E aí... Daí tudo ia ser melhor, né? Então aqui seria tipo Sim. 121, né? Por aí. 6,160. 5,3, 5,2, 9,2. Não, mas o 121, a milha não ia mudar, porque esse aí tem a fotocélula de 200 metros lá. Porque aí tá só marcando. Tá certo, Né? tá certo. Mas aí aqui dentro, nessa Nesse caso é só marcação. caixinha aqui, ó, ele mostrou um 9,4 ali também, só que eu não sei o quanto ele é preciso. De qualquer maneira, e ainda assim, eles não se lembraram, nós não avisamos pra eles ligar a fotocélula dos 400 metros, aí eles marcaram só 200 metros. Os log, ó, cara, bonito o negócio, tá funcionando as embreagens, tá direitinho. Foi com 21 PSI assim nas trocas. Eu, pra não arriscar, vou deixar 21 PSI, 22 PSI nas trocas de marcha e vou subir um pouco no meio, melhorei um pouquinho as trocas, subi um pouquinho a pressão na saída no two-step, ver se ele está um pouco mais forte porque ele tá faltando pressão bem na saída ali. Cara, se virar uns 60 pés ali de 1,4 baixo, 5,9 é um 5,8, 5,9 ali é 8 segundos. Eu acredito. Eu acho que tem tudo pra isso agora. Que legal, vamos lá. Vamos lá. Agora. A expectativa tá grande. Quebrou alguma coisa? Something leaking? Não foi dessa vez, a gente achou que na verdade deu um problema na largada, eu fui ver no logger. Ele entrou em emergência no burnout. E eu não sei exatamente o procedimento de burnout. O que eu estou fazendo é seguro as duas borboletas e deixo em primeiro e eu tiro as duas borboletas e ele simplesmente solta a embreagem de soco. Só que aí ele deu no corte assim e eu tirei o pé. Quando eu tirei o pé eu senti que o motor caiu já em emergência, alguma coisa assim. E aí eu tentei ligar, ele estava em emergência e quando ele fica em emergência assim eu tenho que dirigir aí para ele meio que se fazer. Então eu saí, dei uma volta aqui, olhamos o log, olhamos tudo, acho que tá certo. Então vamos de novo. Acerto dos 8 segundos, vamos ver se dá agora.
9,3 aqui. Não sei o quanto isso aqui é preciso, mas sem dúvida foi o melhor tempo do carro até hoje. Sem dúvida. Passou todas as marchas. Todas as marchas, bonito. Continuou um pouco a embreagem, eu senti em algumas trocas. Meu recorde. Vamos chegar aqui no box, vamos olhar a reação dele. Vamos olhar a reação dele. 9,2, 9,27. Parabéns. Parabéns, cara. Show! Pô, não pode cortar isso do vídeo, hein? Falta só os 50 centavos ali. 602. Só os 50 centavos que vai. Não, agora, mas continuou um pouco de embreagem. Nós não fomos lá só pra não deixar nervoso você. Ele esfregou um pouco a terceira, ou quarta, eu acho. Embreagem. Eu escutei, Olhei agora o log aqui, deu 22 PSI, que é 1,6 kg por aí, no Dinamonte a gente usou 30, né? E só que a embreagem tá controlando, beleza, na troca ela dá uma querida de patinar e cola, e eu tô com medo daquilo ali, então, né? Eu não tô passando de 22 PSI bem naquela parte que ele quer colar, que ele quer patinar na troca, mas depois eu tô subindo, já subi agora acho que uns 24, uma coisa assim no meio, depois baixa. E ajustando os RPM de troca, a primeira para a segunda emendou assim essa marcha, foi a fuder o negócio mesmo. E agora alinhou certinho, vocês viram que marcou 60 pés coerente, 1,47. Só que ainda assim ele tá ruim, tem que virar um 4 baixo. A gente botou mais potência ainda na primeira, botou mais potência em tudo agora. Agora virou 9,27, que é o. Já batemos o recorde da Emília, que era, acho que era 9,36. Tem aquele recorde da ETS, que é 9,05, né? Que é meio desconhecido, mas o objetivo mesmo é entrar nos 8. Acho que não vai entrar nos 8 nessa. Aí, ó. Ele acha, eu acho que vai dar certo. Eu acho que não vai entrar nos 8 nessa. Eu acho que não tem o suficiente pra isso. Mas vai ter computador. Não, calma. Nós tem mais tempo ainda. Então vamos lá andar agora. Vamos lá, Marcon. Vamos continuar, tem muito pra fazer O ainda. Marcon tá ajudando um monte aqui. Ele é o meu consultor de log, que a gente para e pensa junto. E aí, gurizada? Vocês estão bem aí? Diz oi. Diz oi. Os dois com a camisa da Fueltech, hein? E olha quem chegou aqui, ó. Olha quem chegou aqui, ó, ProMode. Agora ProMode, ó, não é mais radial. Do Brian que o Luiz toca, ó. Vai andar daqui a pouco. Estão se guardando ali. Não sei se daqui a pouco ou amanhã, vamos ver. Mas nós vamos agora. Vamos lá, Fernandinho. Bora. Agora sim. 8 não. Olha, Com certeza. estamos perto. Não sei se chega nessa aí. Pronto, vai. É. Vamos ver. Vamos lá agora. Viramos 9,2. O carro ainda. Acho que vai dar pra.
Mas eu segurei no fundo. Caramba, saiu meio mal. Saiu meio mal. Deixa eu pensar. Mas aí empurrou de segunda e terceira bem. Enfiou a quarta. Ele... O que aconteceu de quarta? Passou 160 mil por hora que eu passei acelerando de quarta, de quinta, passou a sexta. 9,1. 151. Aê, 9,1. 9,1, tá aqui o tempo. Patinou em viragem de quinta, ó, 151. Patinou, ó. Olha os trapézios. Muito ruim, né? É. Saiu. Cara, ele vira 8 só 70 trapézios. Tá, vamos É só essa peça. botar as correntes. Agora tem que botar tudo. Agora tem que botar um peso aqui, tem que fazer alguma coisa. Eu não sei se adianta a corrente que ele é aqui. Não, assim, sabe? Foda da hora. É mais tipo assim, botar a garrafa aqui e ligar a acelera. Ó, briga essa porra aqui. Você botou a garrafa. Tem aqui, botão. Mas eu acho que Aí, ó. Bota a garrafa aqui, é um Vamos peso. botar o peso aqui. É, e já liga o nitro que é a força. A garrafa é o peso e a garrafa é o força. Já vira um 8,9 alto. 9,17, ó. 1,509 de 60 pés. 401, 602. Ah, agora bateu o Tesla. Parabéns, Show. Parabéns pra nós, hein? Olha aqui, ó. Baixamos, mas patinou de quinta, violento, né? E o 60 pés tá ruim, ó. Eu já virei 1,38. Cara, se baixa aqui 1,38 já é 9,02. Tem que fazer 60 pés. E a embreagem patinou feio de quinta, eu deixei, se você vai dinamitar, vai dinamitar e foi. Pum, passou sexta. É, e foi sexta. Cara, o negócio tá bruto. Que legal, vamos ver o log agora. Bom, a última da noite aqui, conseguimos entrar na corrente ali, quando eles estavam fechando a corrente. Tem mais esses carros aí. Pediu assim, por favor, deixa. E agora é o seguinte, escutei os conselhos do Luiz aqui. O que a gente botou agora? Nitrinho. Vamos de nitro agora pra ver se sai mais É forte. o potência engarrafada, galera. Aí, ó, 75 HP de nitro só na primeira marcha, né? Isso, só pra ele acordar, né? Aquela quedinha que o carro tá dando, vamos ver se ele vai reto. Na verdade, é. E eu dei uma mexidinha na embreagem pra ver se ela dá uma escorregadinha no primeiro movimento, assim. E aí pressão a gente não botou quase nada, na verdade. É a mesma coisa, né? É só sair melhor. Se ele sair melhor e carregar essa saída melhor, É. vai virar 1,30 alguma coisa da peça. Já entra os 100 metros bem melhor, porque o carro tá carregando velocidade, né? É. E se ele andar igual depois disso, É. já vira um 8,9, né? 9,089. Essa é a ideia. Vamos lá. Essa é a ideia. Vamos lá, essa é a ideia. Deixa eu me vestindo aqui que já tem mais 2 carros. Não, uns 4, 5 carros ainda. The last run of the night, trying to get their C8 project down into the 8-second zone, I believe. I think that's kind of their milestone that they're shooting for. 9:14 in the last run. See if they can sneak it down just a little bit farther. Sneak it into the 8-second zone. Meu Deus. Ah. Não passou. Tá em emergência. Ai. Bom, faz parte, é isso aí, tem que descobrir os limites. Aí tem mais. em 4, 1,46. Mas eu acho que já não passou alguma coisa ainda. Entendeu? É. Mas é isso aí, tem que descobrir os limites. Bom, saiu mais forte, não deu os 8, mas pelo menos estamos bonitos na foto, ó.
Sustentou, né? Aí, cara. Cara, segurou, hein? Segurou ali em cima. Segurou, hein? Ah, agora é o seguinte, agora tem que descobrir por que não pagou. Eu não sei se não passou a segunda ou a terceira. Fiquei na dúvida. Terceira. Acho que é a terceira, né? Olha aí, ó. É. Ele arrancou Bom. como nunca. Porque você pisou no freio, as pessoas assim, será que eu volto agora? É, eu Você pensei. pisou no freio, vamos pensar. Aham. Aí ele entrou, na verdade ele entrou em emergência, eu fui até o final ali. Bom, tem mais um dia, né? Segundo dia, vamos pro terceiro agora. Bom, de ontem pra hoje evoluímos muito. Sim. Muito. Hoje a gente passou. Ontem não tava andando e hoje já tá. Hoje a gente deu uma passada que marcou 10.0, mas era um 9.8. Deu uma passada que não marcou os 400, porque não esquecemos que era um 9.3 pela minha, ou 9.4. Depois uma 9.27 e um 9.17. Agora precisa um 8.97. Vamos lá que amanhã tem mais. E ó, pra não acabar a noite, não adianta. Pizza com churrasco, alguém já Pizza viu com isso? churrasco. Vamos Olha mostrar. só. Mostra aí a pizza com churrasco. Pizza, mandamos vir, um churrasco e até um negócio que o Luiz fez aqui meio estranho. Treveiro da Natália. Terminou, não. Treveiro, Treveiro tá bom, da Natália. tá bom. O pessoal na coquinha, as crianças brincando, motorhome, Natália. Tamo aí, ó. Vamos pensando agora, amanhã 10 da manhã tem treino. 10 da manhã, tem que chegar, acordar de manhã com as ideias. Também, achei que era às 8. Show, vamos lá. Daqui a pouco eu vou dar uma mexida aqui, vou dar uma volta nele pra ver se resolve ou se consigo botar mais pressão de embreagem. Bom dia, começando aqui, hoje é quinta, deixa eu pensar, quinta. E chegamos cedo aqui, hoje tem treino mais cedo. Não, tava 99. Tá pagando? Já. Tá. E aí a gente tá agora, e aí fiquei pensando, o que a gente pode fazer, né, pra aquela segunda ele não trocou, porque na verdade ele não subiu a pressão da embreagem ali como normalmente sobe. Eu não sei se é uma coisa esporádica o que aconteceu, segunda para terceira, ou se ele simplesmente foi muita potência por causa que teve o nitro de primeira. Então o que eu fiz? Eu tirei um pouquinho o nitro, deixei só bem no início da primeira, que é só para manter o carro em pé na hora que a turbina dá uma baixada, porque o carro tá baixando, ele sai em 3.300 RPM no X-Step, ele cai para 1.400, 1.500 e aí ele se levanta. E essa hora que ele dá uma empinada, baixa a frente e levanta. Isso aí perde muito tempo, por isso tá virando uns 50. Vamos lá, chegando aqui cedinho, 1 milhão de ideias aí de o que fazer hoje. A gente vai tentar subir a pressão da embreagem em vez de baixar a pressão do turbo. É assim que eu gosto. Eu testei agora andando aqui só, porque eu consigo testar parado bem fácil e funcionou bem assim, um pouco mais de pressão de embreagem, então acho que vai aguentar um pouquinho mais de potência e era o que a gente talvez precise ali para os 899, vamos ver. Vamos pra pista então. Ah, o cara do Toy Makers aqui, ó, que é aquele programa do Discovery, ó, passa no Brasil. Já falei com ele numa outra corrida. Vamos lá, vamos ver como é que se comporta agora. Então, ó, de novo, como sempre a expectativa tá grande. Ó, pronto aqui pra passada de quinta de manhã. Aqui a garrafa de nitro, ó, abrimos a garrafa, completamos o metanol. Tira completamente, bota pra cima assim. E aí eu vou purgar, porque a gente não tem purgador, ó. Tem pressão. Deu pra ver? É. Um pouquinho de nitro. Congelou. Bom, deu uma purgada no nitro agora, estamos esperando eles acabar a pista, estamos passando spray na pista. Vamos pra onde passar o trator, limpar. Somos o primeiro da fila aqui, ó. Como é que é? Ai. Vamos lá. Ah, vocês viram aqui só pra mostrar, ó. Aqui eu tirei a capa, ó, mas é uma capa de plástico que não pesa nada, ó. O carro tem... só tirei porque na verdade a gente acessa a bateria mais fácil aqui. E o interior do carro é todo montado, ó. Olha aqui, ó, tem todo forro de porta, tem tudo, né, ó. E o que eu adicionei é Santo Antônio, ó. Só que para adicionar Santo Antônio tem que tirar um suportezinho lateral aqui, ó. Que não entra, mas é uns plásticozinhos. Os bancos original, tudo, ó. Então tem gente que tá questionando sobre depenar o carro ou não. E eu pessoalmente acho que não é o momento. Primeiro tem que fazer funcionar as coisas certinho. Depois, se virar realmente tirar o interior, eu acho que aí é outro assunto. Mas por enquanto eu quero deixar o carro inteiro montado e andar com ele assim com o peso original. Na verdade ele tem mais peso que o original, porque só o Santo Antônio compensou todos esses plásticozinhos que saiu do lado aqui.
Então, vamos lá. Pronto? Pronto, vamos. Agora sim, 89 anos. Tá, agora sim, vamos lá. A gente podia depois editar e botar só o do 89 e dizer assim, foi tudo fácil. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, que sorte. Foi um dia só. Que sorte. Vimos aqui vencer. Hoje é terça-feira. Cara, o que a gente... puxada e pronto, né? Assim, ó, independente de virar ou não, o que a gente aprendeu, assim, ó, eu tô extasiado, assim, ó, adrenalina minha, não consigo nem dormir de noite, de tanto que, assim, eu sei que a gente aprendeu, que a gente mexeu em coisas diferentes, entendeu como é que funciona. Na última semana você relembrou a escola, tudo. Isso é uma faculdade. Não, eu não mostrei nos vídeos, assim, porque tem certas coisas que eu não tô explicando tudo exatamente como a gente tá fazendo, né? Mas porque também tem desenvolvimento, faz às vezes 5 vezes para dar errado e uma dá certo, então mas o que eu estudei, digamos assim, o que eu precisei voltar à época de faculdade, fazer circuito de diagrama, esses dois aqui são provas. E também é o seguinte, vocês dois aí, cara, de fé, o Fernandinho nem se fala, né? Montou todo esse motor aí que tá aguentando em dia. O cara é de fé aí, agora de 10. O Arconda que chegou no final só pra comemorar, né? Não, tá ajudando. Não, estamos aqui, precisa de gente sempre pra comemorar, né? Claro. A festa sozinha não vale a pena, né? O Arconda, pra quem não conhece, é do Paraguai, né? Mas vamos ajudar sempre, mas essa que você falou, aquela evolução de os pequenos detalhes, de compreender como que trabalha tudo, leva muito tempo. E isso é impossível de mostrar no vídeo. Isso foi claro, a questão da transmissão, cara. Desde o começo de quando a gente começou a brigar e agora você foi afinando e conseguiu chegar. Cara, é muito legal. Olha, assim, honestamente, independente de virar, eu tô feliz. Tô feliz. Agora, se virar, vai ser o prêmio. Se for pra virar, a gente vai virar. Perfeito. Vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, ele saiu patinando o pneu, meio dando um tire shake, uma coisa assim de primeira, e aí ele tentou trocar a segunda lá em 0,8 segundos, e aí ele não, digamos assim, nem aceitou o request de troca na transmissão, isso que eu estou achando um pouquinho estranho, mas agora eu ajustei um pouco os tempos e eu vou tentar sair um pouco mais, vou sair com a embreagem um pouco melhor para sair, digamos assim, para não tentar patinar o pneu, então. E aí não mudei mais nada, eu acho que se ele não patinar pneu, ele vai sair, vai conseguir trocar a segunda, vamos ver. Não tá o sensor do final. Eles vão colocar. Oh, the blocks aren't up at all? No, they took them down because Tava pronto para alinhar e aí mandaram voltar, porque na verdade não tem a marcação de 402 metros lá, no quarto milha. Não sei porque eles tiraram, não entendi. Um promotor anterior quebrou então, e não botaram mais, porque ninguém tá dando. Aí eles vão acabar essa categoria agora, que a método de treino eles separam o radial e eu vou ser o último dos radial a testar, digamos assim. Então tem que esperar agora aqui, vamos esperar, acho que mais um outro carro ali deu. Vamos lá?
recorde, não. É recorde. É 904, é recorde. Aê! O resto é... Aê, cara! É recorde, calma aí. É recorde. Falta pouco, Foi, né? Foi patinando, hein? Não foi perfeito, cara. Faltou muito pouco para os 8. Você é gente... Cara. 904, tá ali. Caraca, velho. Foi recorde. É recorde. 904. Faltou pouco para 8, cara. É recorde. Recorde mundial agora em tudo. É o outro é 905. 05 é o outro. 005. É, sim. Pra todo mundo, pra todo mundo. Ia fuder! Passou! Ia fuder! Ia fuder! Quanto será que virou? Passou! Passou! Cara, faço sexta, meu! Faço sexta! 157 mil por hora, 90, tá falando aqui. Olha quanto foi. Ah, recorde mundial! Recorde mundial! 904! É nossa! Ia fuder! Puta! 948 é o Caralho! recorde mundial. O Corvette Puta! será mais rápido no mundo e voltou no Conseguiu, velho! Conseguiu! Parabéns, Ana! Vamos. Boa! Não importa se ganha por 1 quilômetro ou 1 centímetro, né? Parabéns, parabéns. Parabéns, Esses são os caras, hein? Parabéns mesmo. Parabéns. Que massa, velho! Que massa! Que loucura, isso saiu meio mal ainda. Saiu mal e patinou um pouquinho em cima, mas tudo bem. Ah, não tem uma missão ainda, vamos pra mais uma. Mais uma? 5,90, agora foi, ó. Ah! Caramba! Que emoção, assim, ó. Sabe quando acontece isso, assim, no recorde, dá um nó na garganta do cara, assim, e tipo, o cara fica, assim, passa um filme rápido, assim, tudo o que aconteceu, tudo como é que foi, todas as horas que deu errado, e tudo vale a pena, assim, olha, assim, é indescritível, assim, acho que agora eu entendo mais ainda, assim, como o esforço vale a pena pra buscar alguma coisa, assim, que o cara quer muito, e poder ter alguma coisa que queira muito, assim, ó, e não importa se é uma coisa, não importa um recorde de carro, não importa é um projeto pessoal, construir uma casa, ou fazer alguma coisa que tu botou a mão, que tu botou esforço, que tu trabalhou pra isso e fez. Essa sensação é a maior recompensa da vida, não é dinheiro, não é o resto, sabe? E poder fazer isso aí, assim, curtindo o processo, sabe? Ter paciência na hora que dá errado, resiliência pra entender que o sucesso, a vitória tem os seus passos, e ao mesmo tempo também comemorar e curtir, sabe? O recorde mundial, né, era 905, a gente bateu o recorde 904 por um décimo, não um décimo, um centésimo a gente bateu, mas o recorde é nosso, bonitinho. E o melhor de tudo é o seguinte, não foi uma passada só, assim, vocês viram, a gente tá buscando o limite, obviamente, a gente tá buscando o que dá pra fazer, mas a gente tá consistentemente melhorando o carro, entendendo onde é que melhorar, e foi só o primeiro dia, digamos assim, depois de ter começado a manipular a embreagem, o motor. Então, olha, é indescritível o negócio, eu não sei nem o que falar. Essa hora eu
Quero ver o logger agora, ó. Baixei o logger aqui e eu quero ver exatamente como é que foi essa passada, porque eu acho que eu consigo dar mais uma ainda hoje. Vamos tentar buscar, vamos ver se tem caminho para buscar os 8, acho que tem. E se der tempo a gente vai dar mais uma andada nos 8. Se tiver só 2 minutos esse vídeo é porque ele acabou, mas se não, pode ser que pareça os 8 aí. E olha aqui o papel, ó. Cara, que coisa linda, ó. 1.428 a 60 pés. Eu já virei 1.3 uma vez, 1.38 acho. Mas ó, 3.896 nos 100 metros, 5.90. Ó, isso é muito legal, 124 milhas por hora e aí 9.048, 153 milhas por hora. E realmente a sexta, uma coisa que eu tava vendo, esse pneu aqui é o menor pneu que tem. Digamos assim, ele é pequeno comparado com o 275, radial, grandão. E os outros caras que estão andando com pneu maior, tanto em milha quanto ETS, então eles conseguem passar de quinta, eu tenho que enfiar a sexta, e a sexta é foda, a sexta tem que estar tirando pressão. Por isso que o carro passa com essa velocidade menor, 153 milhas por hora. Mas tá bonito já, 9.048, recorde mundial. Olha, top o negócio, top, show de bola. Vamos pra outra. Tô aqui, ó, olhando o log, tá bonitinho tudo, dá pra botar um pouquinho mais de pressão, dá pra ajustar as trocas, dá pra fazer tudo, ó. Show de bola. Vamos lá que tem mais aí. Já estamos com a missão cumprida, né? Recorde mundial. Mas, obviamente, quando a gente bota uma meta, a gente quer melhorar a meta, né? Então, agora a gente vai pra outra largada e tentar entrar nos 8 segundos, né? Tá bem próximo, 9.048. Precisa aí 5 centésimos aí pra entrar nos 8 segundos. Só que ao mesmo tempo é o seguinte, o carro tem um monte de coisa que eu vi que dá pra melhorar. A primeira, a segunda, a terceira, não patinou a embreagem e aparentemente trocou certo. Então, eu vou botar mais pressão de primeira, segunda, terceira, o carro deve melhorar ali. E onde é que ele patinou a embreagem lá de quarta e quinta, eu tiro um pouco onde é que patinou, mas eu boto depois. Chegou a usar 32, 33 PSI, que é mais do que eu usei no Dinamondo. No Dinamondo eu fiz os 1350 com HP na roda com 30 PSI, que é 2 kg, 2 kg 1. E agora tá uns 2 kg 3, 2 kg 4. Então o negócio tá violento, só que eu não posso usar todo o tempo, então tem todo esse esquema aí. Mas, cara, tá tudo funcionando perfeito. E agora vamos ver nessa aí o que a gente consegue. Se der os 8 segundos, vai ser perfeito. Se não der, já estamos com a missão cumprida aí. Vamos lá. O que será que vai dar agora? Será que entra nos 8? Fuel Tech Corvette set a world record last time with that 904 pass, trying to drop it down into the 8-second zone. No kidding! That's you, man, that's you. 901! 901! Não acredito. 901! Ai.
baixei o tempo, mas e agora? Será que eu vou ficar pros 8 ou não? Não acredito! Caramba! Por um! Tô de pegadinha contigo esse carro aí. Saiu mal, ó, mas olha como tirou pra cima aqui, ó. Aham. 58, 125. Aham. Pô, tu não vai embora, né? Tu não vai embora, né? Falta um, cara. 901. Pô, liga ali. 901. Ó, é o seguinte, o ar-condicionado se fudeu, vai ter que ficar mais. Vai ter que dar uma de noite hoje. Vai virar 8, 9. E agora, quando é que é o próximo treino? Depois do Q1, né? Ou antes do Q1, eu não sei, porque é o seguinte, ó. Q1 é às 6. Só que eles falaram que eles querem parar pra preparar a pista, tá? Só que a pista agora até as 4 piora, tá? Teoricamente a pista começa a melhorar a partir das 4 às 6 é Q1. Ou tu vai conseguir andar antes da Q1, tem que falar com o Tyler, ou depois da Q1, das duas, né? Mas só falta, cara, tem algum peso pra tirar, né? Ele saiu. Não, ele saiu patinando, só com a pista melhorar um pouquinho mais. Só a pista já resolve. Já resolve. Só a pista já resolve, cara. Só a pista resolve. Exatamente. Quantos de 1 no 60? Só isso? 45. 45 de 1. Vídeo da foto ali. É o seguinte, ó, eu precisava ir embora porque eu e o Arcondo temos que sair pra viajar 8 horas e ainda chegar em casa, e ele ainda vai pra Orlando amanhã com a família, não pode furar. Mas aí a gente descobriu agora que eu consegui vou dar mais uma puxada, vai ser 5 da tarde. Às 5h15 da tarde eu vou poder dar mais uma puxada, é 2h30 agora. Então é o seguinte, vamos mais uma vez pra tentar nos 8, esse 901, olha aqui, ó. Foi 1,45, 60 pés, 3,88, 5,88, 125 milhas por hora, 901 a 153. Foi um detalhe, ele perdeu na saída. E o log tá bonito, o motor tá em dia, todos os cilindros estão bonitinhos. Olha, tô orgulhoso aí do motor, da transmissão, tá passando a marcha, não. Eu tô botando pressão de segundo e tá aceitando e tá trocando, então agora vamos dar mais um gás, né? Mas também eu acho que se só a pista melhorar e o clima melhorar um pouco, ele já melhora, então tá, show de bola, show de bola. Aí a última passada, suposta ser a dos 8. Agora vai dar os 8. Não foi dessa vez os 8 segundos, mas na verdade é o seguinte, ó, isso aqui é de propósito pra gente deixar mais um episódio aí, senão vocês iam achar que ia acabar a saga da Corvette. Peraí, vamos falar de coisa boa, né? Recorde mundial, passando a marcha, ó, a gente virou consistência. 9,6 a primeira com bem pouca pressão, que na verdade marcou errado, depois uma 6,0 de 200 que não marcou os 400, um 9,27 de 400 metros, um 9,17, um 9,04 foi já o primeiro recorde mundial e o 9,01 confirmando o recorde mundial e baixando ele mais um pouquinho. E cara, assim ó, que nem a gente tá falando, o mais legal de tudo é acabar, o carro tá funcionando aqui, ó. Vocês viram que a gente tentou um pouco exagero, agora era tudo ou nada, né? Tanto que ele saiu num wheelie assim, inacreditável. Tá, esse tá ficando carro de corrida agora aí. E agora a gente, mas é o seguinte, agora acabou o episódio, então
Quero agradecer aí a todo mundo que tá assistindo. Olha, agora realmente não vai ter, pode olhar que não tem mais 10 minutos aí. Então é o seguinte, mas recorde mundial, Corvette mais potente do mundo e o Corvette mais rápido do mundo. E mais consistente do mundo. E o mais consistente do mundo. Então tá feito aí, ó, matamos a cobra e mostramos o pau ainda. Daí, ó, como é que é? Segura meu chimarrão que a gente vai mostrar agora o negócio. Então, muito obrigado e vamos pra próxima aí. Valeu, gurizada.